Efésios 4, a partir do verso 17, nós iremos pensar com os irmãos, com os amigos que aqui estão, você que nos assiste pela internet, em sua casa, a respeito do seguinte tema: Jesus, aquele que molda o nosso caráter. Jesus, aquele que molda o nosso caráter. Carta aos Efésios 4, a partir do verso 17, assim nos diz o texto. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tens ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale com a sua palavra nessa manhã. Jesus, aquele que molda o nosso caráter. Hoje continuaremos a série de mensagens que apresentam a importância de Jesus. Estamos ao longo desses domingos pela manhã, vendo características que mostram a relevância de Jesus em nossa vida. A nossa vida é muito dinâmica, pois sempre estamos realizando diversas atividades. E por esse motivo, o nosso tempo é cada vez menor. Por esse motivo, devemos procurar buscar ter sempre um tempo de qualidade. Devemos fazer o possível para sempre investir o nosso tempo naquilo que é bom. Isso é muito importante, pois hoje em dia não dá para ficar perdendo tempo. Uma forma de aproveitar bem o nosso tempo é dedicá-lo àquilo que realmente é relevante. Devemos ler o que é relevante, devemos ouvir o que é relevante, devemos assistir o que é relevante, devemos falar a respeito do que é relevante. Por esse motivo, falar de Jesus é algo que deve estar sempre presente em nossa vida. Jesus é bastante relevante, como já falamos. Quem fala a respeito de Jesus está falando a respeito da pessoa mais importante que esteve nesse mundo. Muitas vezes, nós estamos falando a respeito de coisas que irão nos levar a lugar nenhum.
a lugar algum. Quantas conversas infrutíferas nós temos? Quanto tempo que nós estamos perdendo com assuntos que são irrelevantes? Meu irmão, fale a respeito de Jesus. Fale como Jesus é bom. Fale do ato de Jesus na cruz em favor da humanidade. Fale que Jesus Cristo é a única esperança nesses dias tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Nesses dias difíceis, temos passado por diversos problemas. Afinal de contas, qual é o maior problema da humanidade? Uns vão dizer que o maior problema da humanidade é a violência que tanto nos afeta. Sim, a violência é um grande problema. E cada dia mais os seus efeitos têm abalado a nossa vida. Infelizmente, seus efeitos estão cada vez maiores na vida das pessoas. Uns vão dizer que o maior problema da humanidade são as doenças, pois a cada dia surge uma doença nova, e há doenças que atingem um pequeno grupo de pessoas, e há doenças que atingem um grupo maior de pessoas, e algumas doenças, como a AIDS, ainda não tem uma vacina diagnosticada. A AIDS existe há mais ou menos quase 40 anos, e não tem uma vacina diagnosticada para combater o vírus da AIDS. Há remédios que as pessoas tomam, e esses remédios amenizam os seus efeitos. Uns vão dizer que o maior problema da humanidade é a corrupção. E a corrupção está cada vez mais presente em nossa vida e em nosso país. E nós continuamos a sofrer bastante com a corrupção. O nosso país sofreu, o nosso país ainda sofre muito com a corrupção, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal e também, no geral, em relação aos atos do dia a dia. Esses problemas dos quais falamos e outros são consequência do pecado. Por esse motivo, o pecado é o maior problema da humanidade. O problema do pecado tem uma solução. E essa solução se chama Jesus Cristo. Ele veio para libertar o homem do poder que o pecado exerce em nossa vida. E uma das ações do poder de Deus em nossa vida está presente em nosso caráter. Por esse motivo, podemos dizer que Jesus é aquele que molda o nosso caráter. O texto que lemos fala a respeito de algumas ações do caráter cristão. E a primeira ação do caráter cristão que o texto nos mostra é a seguinte: o caráter cristão é quem determina a nossa identidade. O capítulo 18 do livro do profeta Jeremias nos apresenta uma história bem interessante. O profeta é levado a um local que recebe o nome de Oficina do Oleiro. E chegando lá, Jeremias começa a observar o trabalho executado pelo oleiro. E Deus fala com Jeremias que da mesma forma que o oleiro fazia com o vaso, ele desejava fazer com o povo de Israel. Tanto tempo se passou e essa verdade continua a ser uma realidade. Essa verdade continua a se aplicar em nossa vida.
nós somos vasos que precisam ser quebrados e moldados pelo oleiro. Assim como diz o texto, Deus deseja nos moldar, e o que nós temos que fazer é nos apresentar em sua direção para que a mudança ocorra. Todos nós, quando chegamos até Jesus, chegamos a Ele de um jeito, e nós precisamos entender que a partir do momento que tivemos um encontro com Jesus, o nosso jeito deve mudar. Não estamos falando que você deve andar com a cara fechada por aí e criticando as pessoas que fazem o que você anteriormente fazia. Até porque isso não é muito legal e não tem nada a ver com o que Jesus espera de nós. Precisamos entender que a partir do momento que resolvemos caminhar com Jesus, nós adquirimos um caráter cristão. E o caráter cristão é quem determina a nossa identidade. Cristo em nossa vida significa mudança e precisamos entender que devemos deixar a nossa ética quando ela não está correta, e quase sempre isso ocorre, de lado, e devemos seguir em direção à ética cristã. O que é ética cristã? Antes, precisamos dizer o que é ética. De uma maneira bem simples, ética nada mais é do que aquilo que determina as nossas atitudes dentro de um padrão social. Dessa forma, a ética cristã é a maneira como devemos agir de acordo com os princípios estabelecidos pela Bíblia. A ética cristã faz com que Jesus venha a ser referência para todos os nossos atos. É como diz o título daquele clássico livro: Em seus passos, o que faria Jesus? Devemos sempre pensar como Jesus iria agir se ele estivesse em meu lugar. Jesus iria agir de acordo com o caráter cristão e dessa maneira nós devemos agir, pois nós somos servos de Jesus. O texto que lemos, Paulo fala à igreja em Éfeso. Cidade bastante complicada em relação ao ponto de vista, cidade bastante difícil em relação aos valores éticos, em relação aos padrões éticos. As pessoas agiam de uma maneira totalmente diferente ao padrão que era estabelecido por Jesus. Os versículos anteriores, Paulo já está falando à igreja em Éfeso em relação a se firmar na doutrina de Cristo, em relação a caminhar na doutrina de Cristo. E agora Paulo está orientando, está falando à igreja, está ensinando a igreja a respeito de uma nova vida em Cristo. Essa vida precisa ser uma vida de mudança. Essa vida precisa deixar de lado as atitudes e práticas do passado. Uma vida com Jesus é uma vida onde nós aprendemos a respeito daquilo que é certo. Quem vive com Jesus deve procurar sempre agir da maneira correta. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja em Éfeso: vocês agora são cristãos e por esse motivo precisam agir da mesma forma que Cristo agia. O caráter de vocês deve ser moldado por Cristo
pois é dessa maneira que um seguidor de Jesus deve viver. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Paulo está mostrando essa verdade para a igreja em Éfeso e mostra essa verdade para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Devemos entender que a nossa identidade deve ser determinada pelo caráter de Cristo. Nossas atitudes durante o nosso dia a dia devem ter a aprovação de Cristo. A nossa vida deve seguir os padrões que são estabelecidos por Cristo. Ter um caráter cristão mostra quem nós somos. O nosso caráter precisa ser o caráter de Cristo. Paulo está deixando isso aqui bem claro para a igreja em Éfeso e deixa isso bem claro para cada um de nós. Nossa vida, nossas atitudes, todos os nossos atos devem ter como referência a pessoa de Cristo. Nossas atitudes devem ter como referência as atitudes de Cristo. O nosso padrão daquilo que é certo e daquilo que é errado deve ser o padrão de Cristo. Em meio às nossas opiniões, deve prevalecer a opinião de Cristo. Tudo aquilo que fazemos deve ser direcionado por Cristo, porque agora nós caminhamos com Cristo. Se antes nós pensávamos de um jeito, se antes nossas decisões eram baseadas naquilo que nós pensávamos, se eram baseadas em nossa ética, e elas não eram de acordo com a ética cristã, nós agora caminhamos com Cristo, nós agora somos de Jesus, nós agora temos Cristo como referência. O caráter cristão é quem determina a nossa identidade. A igreja deve ser coluna e firmeza da verdade. E para que isso ocorra, devemos ter sempre como nossa referência o caráter cristão, que é quem determina o que somos. Nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, e por esse motivo, esse caráter, o caráter de Cristo, é que deve determinar a nossa identidade. É o primeiro ensinamento que o texto nos mostra sobre o caráter cristão. O segundo ensinamento que o texto nos mostra é o seguinte: o caráter cristão nos apresenta resultados excelentes. Todo o processo de formação é algo que dá bastante trabalho. Por esse motivo é que, infelizmente, por diversas vezes, alguns projetos não vão adiante, pois muitas pessoas se esquecem que para que o resultado fique pronto, é necessário que etapas sejam concluídas. E não podemos, de maneira alguma, pular essas etapas. Muitas vezes nós vemos pessoas decidindo ao lado de Cristo, ou então até aqueles que nasceram na igreja, que caminham na igreja desde criancinha, e que um dia estão lá caminhando, se convertem, se batizam, se tornam membros da igreja, e muitas das vezes essas pessoas, tantos novos convertidos, tantos aqueles que já nasceram na igreja, não dão valor ao estudo da palavra de Deus. Isso é muito ruim, pois os resultados, na maioria das vezes, são terríveis. Muitos dos problemas que temos hoje na igreja e que precisam ser resolvidos pelos pastores e pelos líderes de ministério
não aconteceriam se os crentes investissem seu tempo no estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus faz com que o caráter cristão se torne uma realidade em nossa vida. O caráter cristão deve ser valorizado, pois o caráter cristão traz resultados excelentes, nos apresenta resultados excelentes. Não é nada fácil fazer com que o caráter cristão seja uma realidade em nossa vida, mas é preciso que venhamos a agir de acordo com a ética cristã. Muitas das vezes, parece que agir de acordo com a ética cristã, desenvolvendo assim um caráter cristão, parece ser algo fora da realidade. Quando a gente chega e olha para o nosso redor e vemos tanta coisa errada, tanta coisa que não deve ser feita, e muitas vezes essas coisas que não devem ser feitas são feitas por alguns crentes. A gente olha assim e pensa que está todo mundo fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o que Jesus ensina. E aí eu estou caminhando de um jeito, parece que na verdade o errado sou eu. Porque sou eu que estou agindo dessa forma, e tem um monte de gente agindo de outra forma. E eles falam que são crentes que nem eu, são membros da mesma igreja que eu sou, caminham comigo. Tem alguma coisa errada comigo e não com eles. Meu irmão, não pense dessa forma. Pode parecer que você está sozinho nesse barco, mas você não está. Meu irmão, saiba que viver de acordo com o que Cristo ensina ainda é uma realidade na vida de muitas pessoas. E elas estão colhendo os frutos dessa forma de vida. E esses frutos serão sempre os melhores possíveis, pois o caráter cristão nos apresenta resultados excelentes. O texto que lemos, Paulo está falando à igreja em Éfeso, ele está dando diversas orientações bem práticas a respeito do exercício do caráter cristão. O mais interessante é que ele fala de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Ele fala de atitudes que fazem parte do nosso cotidiano. Por esse motivo é que esses ensinamentos devem ser seguidos por cada um de nós. Paulo está dizendo que, como novas criaturas que somos, devemos agir de uma maneira santa. Por esse motivo, ele está dizendo que devemos deixar de lado o roubo, devemos deixar de lado a mentira, o falar mal do próximo. Paulo também nos orienta a ter relacionamentos melhores com as pessoas. Paulo apresenta os ensinamentos e também a consequência da prática desses ensinamentos que formam o caráter cristão. Quando agimos de acordo com aquilo que Cristo ensina, quando agimos de acordo com aquilo que Cristo nos orienta, nós temos resultados que são excelentes. Nós iremos ter os melhores resultados possíveis. Iremos ter chuvas de bênçãos em nossa vida. Iremos ver como Deus irá trabalhar em nossa vida. A vida de quem procura exercer o caráter cristão é uma vida bem melhor. Quem exerce o caráter cristão acaba sendo uma referência no meio em que vive. Como é bom ser referência
em alguma coisa. Como é bom saber que as pessoas estão nos observando e que elas têm coisas boas a falar a nosso respeito. Não por nossa causa, mas por causa da presença de Cristo em nossa vida. Quem exerce o caráter cristão é uma carta viva. Quem exerce o caráter cristão exala o bom perfume de Cristo. Precisamos entender que a nossa vida deve ter como objetivo glorificar a Deus. É o que Paulo fala, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que ocorre quando nós exercemos o caráter cristão em nossa vida. Vamos procurar, mesmo com nossos erros, vamos procurar, mesmo com nossas falhas, que são muitas, procurar glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos procurar fazer a diferença. Vamos procurar em nossa vida exercer o caráter cristão. Vamos mostrar para as pessoas que Jesus ainda faz a diferença. Vamos mostrar para as pessoas que a diferença não ocorre por nossa causa. Não é por nossa causa. Não é porque nós somos bons demais. Não. Não é porque nós somos escolhidos para fazer alguma coisa, não. A diferença ocorre porque Jesus Cristo habita em nossa vida. A diferença ocorre porque Jesus Cristo faz parte da nossa vida. A diferença ocorre porque nós estamos procurando viver de acordo com o caráter de Cristo. E o resultado da prática do caráter de Cristo em nossa vida é um resultado excelente. As pessoas ouvem nossas palavras, mas elas querem ser convencidas pelas nossas atitudes. As pessoas ouvem aquilo que nós falamos, mas as pessoas veem o que nós fazemos. E elas vão acreditar muito mais naquilo que nós falamos, quando elas veem que aquilo que nós falamos está de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Vamos falar e mostrar que temos em nossa vida o caráter cristão. Cristo deve ser sempre o nosso referencial. Caminhar no Evangelho, porque você gosta da igreja, é bom. Caminhar na igreja porque você gosta de convívio com os irmãos, é muito bom. Caminhar na igreja porque você gosta do pastor, é excelente. Mas a nossa principal motivação para estar na igreja deve ser Jesus, porque foi Ele quem se entregou por nós na cruz. É Jesus que nos convida a viver em novidade de vida. É Jesus que nos garante a certeza da vida eterna nos céus. Por esse motivo é que o nome de Jesus sempre deve prevalecer em nossa vida. É sempre o nome de Jesus deve ser anunciado em nossa vida. Devemos a cada dia falar menos de nós e mais de Jesus. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. As pessoas precisam ver quem somos. Como disse Pedro para o paralítico na porta do templo, e vamos falar para as pessoas: olha para nós, não para que elas vejam nossas atitudes,
não para que elas vejam nossos bons atos, mas para que elas possam ver o poder de Deus em nossa vida. Cristo é quem deve aparecer em nossa vida. Cristo é quem deve aparecer em nossos atos. Cristo é quem deve se fazer presente na vida de todo cristão. Isso só vai se tornar uma realidade quando procuramos exercer em nossa vida o caráter cristão. As pessoas precisam saber quem somos e elas devem saber quem nós seguimos. Para que isso ocorra, precisamos ter a nossa vida direcionada pela ética cristã. A cada dia da nossa vida, temos o desafio de fazer com que Cristo seja conhecido. O nosso exemplo irá mostrar para as pessoas que Cristo ainda faz a diferença. As pessoas precisam saber que nós somos luz em meio a um mundo em trevas. As pessoas precisam ver que em nós brilha a luz de Jesus. Meu irmão, em sua vida sempre exerça o caráter cristão. Fale de Jesus com as suas palavras e mostre quem Jesus realmente é com as suas atitudes. Fale sim quem Ele é com a sua boca e mostre sim quem Ele é com os seus atos. Quem exerce o caráter cristão acaba sendo uma referência no meio em que vive. Como é bom ser referência em alguma coisa. Como é bom saber que as pessoas estão nos observando e que elas têm o que falar de nós, têm o que falar de bom a nosso respeito, não por nossa causa, mas por causa da presença de Cristo em nossa vida. Quem exerce o caráter cristão é uma carta viva. Quem exerce o caráter cristão exala o bom perfume de Cristo. Temos na nossa vida um grande desafio. Esse mundo será um lugar melhor e a nossa vida será muito mais abençoada com o exercício do caráter de Cristo em nossa vida. Temos que exercer esse caráter cristão. Temos que viver o caráter cristão. Temos que praticar aquilo que nós falamos. Temos que viver aquilo que nós pregamos. Com nossos erros, sim. Com nossas falhas, sim. Com nossas imperfeições, sim. Mas precisamos viver o caráter cristão. Precisamos exercer o caráter cristão. Precisamos, a cada dia da nossa vida, ter o nosso caráter moldado pela pessoa de Cristo. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. Meu irmão, minha irmã, igreja, Jesus conta comigo, Jesus conta com vocês, Ele conta com cada um de nós. É que Deus nos abençoe. Amém?